Hoje o nosso bate-papo vai ser com o advogado Thiago Carregal, que vai contar para a gente como está o mercado de locação, tanto comercial quanto residencial. Thiago, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, Cristiane. É um prazer muito grande estar com vocês para a gente poder debater sobre esse tema tão relevante nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, tão incerto dentro das relações locatícias. É verdade. Conta pra gente como é que tá assim, a negociação continua assim prevalecendo, porque antes da pandemia era o bom inquilino, né? A gente tinha que manter aquela coisa, né? Tinha vantagens, era melhor continuar a negociar com ele do que colocar o imóvel à venda, na locação novamente. Isso com a pandemia também, assim, a palavra negociação continuou. Como é que tá isso? Eu digo que a palavra negociação não só continuou, como se fortaleceu. Porque a gente precisa entender o momento não de uma forma apenas imediata. A gente precisa entender o momento desde o seu princípio. Desde o princípio de março, quando as pessoas tiveram que fechar suas lojas, fechar seus comércios e perderam de forma abrupta a sua capacidade financeira. Nesse momento, por mais que para o locador também houve uma perda financeira, o locatário necessita dos seus clientes para poder manter um contrato de aluguel ativo. E se ele não tiver, não tem como manter. Então teve que se abrir essa negociação para flexibilizar valor, para flexibilizar data de pagamento, formas de pagamento e muitas das vezes tendo que se recorrer à justiça, ao Tribunal de Justiça, para que eles pudessem implementar uma redução no contrato de aluguel. Nesse momento de flexibilização, a palavra negociação continua tendo que ser a grande voga, a grande palavra que deve se instaurar dentro de um contrato de locação. Porque por mais que se tenham abertos as lojas, shoppings, comércios, um estudo recente comprovou que 90% da capacidade de venda diminuiu com a pandemia. E esse é um impacto que não se resolve de um mês para o outro, de um dia para o outro. Vai precisar de um tempo. Se o locador voltar ao contrato antigo, da forma antiga, mesmos valores antigos, o locatário vai continuar não tendo condições de arcar com esse contrato. E isso vai causar a interrupção contratual, o que não vai ser vantajoso para locador nem para locatário. Então, aí eu queria pegar um gancho, assim, a gente está falando mais até um pouquinho da comercial nesse momento. Por exemplo, também as compras online explodiram, né? E as pessoas também ainda estão receosas de sair de casa, de ir a um shopping. Isso também, né, como você colocou, tem que ser levado em consideração. Não é de um mês para o outro, nem de uma hora para outra, porque, né, a população está receosa também, né? Porque não temos a vacina ainda. Exatamente. Esse é o cerne principal dentro desse período de 6 meses de pandemia. Quando foi feito esse estudo de que houve uma diminuição de 90% das vendas dentro dos shoppings e estabelecimentos comerciais, se levou muito em conta justamente a compra online. Sem o estabelecimento físico, o único meio de se manter compras de mercado, compras furtivas, é através de compra online. Através dessa relação comercial, dessa relação de consumo que se estabeleceu e que cresceu cada vez mais nesse período e que não vai diminuir por agora, justamente por essa questão de que as pessoas ainda estão com medo de sair às ruas. Ainda há um risco muito grande de contágio. Hoje o nosso país conta com 107 mil pessoas falecidas, infelizmente, com mais de 3 milhões de pessoas infectadas e números só crescentes e sem que haja uma vacina para poder frear esse contágio. Isso faz com que as pessoas se retraiam mais em casa. Ainda que haja loja aberta, shopping aberto, as pessoas não se fazem presente para poder comprar, para poder exercer o seu poder de consumo. E isso traz um prejuízo muito grande para os donos de estabelecimento. E se não houver aquilo que nós falamos anteriormente, uma flexibilização do contrato, sim, entendendo o momento que nós estamos passando, tanto o locador quanto o locatário vão sofrer muito prejuízo. O locatário de fechar suas portas, o locador de não receber o valor do aluguel, que muitas das vezes é a sua única fonte de renda. Se ele conseguir negociar, flexibilizar o valor, ele não perde o cliente, ele não perde o valor de recebimento do aluguel
e a relação contratual continua até que as coisas possam se estabelecer e se estabilizar de uma forma melhor. Sim, aí também contribui para que não haja desemprego, né? Porque, de certa forma, o lojista consegue, né, manter os seus funcionários, enfim, o comércio em si. Agora, falando um pouquinho do residencial, também foi muito ruim. Houve, o que você está falando, assim, muita negociação, acredito eu. Acho que 50% de repente reduziu. O desconto foi de 50%, eu não sei se chegou até a ficar isento de locação do valor do aluguel, né, da locação, porque também a pessoa precisa, né, como você disse, sim, às vezes tem muitos idosos que vivem com a renda do aluguel e também abrir mão de tudo também numa situação. Você teve algum caso inusitado, alguma coisa assim nesse sentido? Ou graças a Deus assim conseguiu contornar? Mas a justiça também, como você falou, foi muito procurada nesse período, né? Tem sido. A justiça tem sido, exatamente. A justiça tem sido muito procurada para esses casos de flexibilização e negociação de contrato de aluguel. Mesmo no contrato de aluguel residencial. A grande maioria dos casos hoje procurados pela justiça são de aluguéis comerciais. No entanto, também existem os aluguéis residenciais que buscam dentro do Poder Judiciário o socorro e o auxílio necessário para dar continuidade ao seu contrato de aluguel. Vamos entender que numa relação residencial existe um locador e um locatário também, e que muitas das vezes o locador mora de aluguel e aluga a sua própria residência para que tenha uma outra fonte de renda, quando não a única, uma outra fonte para complementar a sua renda. E se ele perde a sua única fonte ou a sua complementação, ele já deixa de conseguir arcar com seu próprio aluguel ou com suas próprias contas normais. Sim. Água, luz, telefone. É um impacto muito grande que, se as pessoas não colocarem dentro da sua consciência que necessitam dessa continuidade, a gente vai ter um número muito grande de imóveis vazios, como já temos, e muitas pessoas que perdem a sua única fonte de renda, que é o aluguel. A negociação sempre vai ser o melhor caminho. Graças a Deus, eu não tive nenhum cliente com problema de negociação. Em todos nós conseguimos contornar, nós conseguimos abatimento, nós conseguimos até isenção de aluguel durante pelo menos alguns meses, 2, 3 meses, para que as coisas possam se equilibrar e estabilizar. A gente não pode perder de lá e nem perder de cá, a gente tem que procurar equilibrar. O equilíbrio, exatamente, porque assim, além do aluguel, tem também o condomínio, né? Que hoje em dia os condomínios até às vezes ultrapassam muitas vezes o valor do aluguel em determinadas regiões, e o IPTU ou uma cota extra que às vezes é de responsabilidade do inquilino, né? Não do próprio dono do imóvel. Sim. Então, no meu ponto de vista, realmente a negociação e o diálogo, né, é muito importante, porque todos nós estamos na mesma situação. Não é uma coisa nem sua nem minha, é uma coisa, né, mundial, não é isso? É uma situação mundial que atinge todas as classes e a todas as pessoas indistintamente. Infelizmente, se a gente trazendo para o nosso mundo da locação essa pandemia, ela vai trazer uma consequência até um pouco mais severa, porque hoje em dia o número de pessoas que moram de aluguel é muito grande. E se não houver uma mente aberta, uma conscientização de que o diálogo é o caminho para o bem comum, infelizmente, como falei anteriormente, vai perder o locador, vai perder o locatário. Imóvel não vai faltar. Sim. Vai morar com um amigo, vai dividir imóvel com um conhecido, vai morar num lugar menor, mas não vai faltar. Mas aquele locador que tinha aquele imóvel já com um contrato antigo, de muito tempo, ele vai perder, não vai conseguir receber, porque a capacidade financeira geral diminuiu de uma forma muito grande, e se não houver essa flexibilização, perde-se muito de um lado e talvez nem tanto do outro. Bom, a gente está chegando ao intervalo e eu quero falar com você sobre as garantias locatícias. Se por conta da pandemia ficaram ainda mais exigentes ou como é que está isso? Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Até já, gente!